Olá pessoal, se você é novo aqui no canal, eu sou o França. Eu sou a Érica. A nossa pegada aqui é o direito tributário. A Érica é contadora e a gente está na área do direito tributário e nós vamos hoje passar para vocês aqui uma série de informações, dando continuidade ao nosso pacotão de perguntas e respostas sobre o Imposto de Renda 2022. E o ponto que nós iremos abordar hoje é um ponto muito nevrálgico. Trata-se da questão de sucessões, devido o ano passado e o ano retrasado, muitos casos de Covid, pessoas partiram, entes queridos, pessoas maravilhosas, até mesmo do nosso ciclo de amizades, e pessoas que tinham bens, direitos, obrigações, pessoas que tinham propriedades, pessoas que deixaram um patrimônio a ser resolvido. É sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Eu quero que você preste atenção, tome nota, e se você tem alguma pergunta em particular a respeito desse assunto, você vai trazer para a gente aí, escrevendo aí nos comentários, colocando aí a tua pergunta, a tua dúvida, a tua opinião, e quem sabe a gente no próximo bloco a gente te responde, tá bom? Então tu fica à vontade para você fazer a pergunta, curte o nosso vídeo aí, compartilha com uma pessoa que você entende que ela está precisando dessas informações, ok? Vou passar a bola aí para a Érica para ela começar aí, dar as considerações dela e começar a fazer as perguntas para a gente aí. Então, como vocês sabem, estamos na época da declaração de imposto de renda. Então, com isso surgem muitas dúvidas. E nós estamos com esse pacotão, esse presente para você, de perguntas e respostas. Como são muitas, nós vamos fazer vários vídeos e vários blocos. Esse aqui é o terceiro bloco, tá? E se você não viu nossos vídeos anteriores, entra lá no nosso canal e dá uma olhadinha, tá? Nesse bloco aqui nós iremos abordar questões como restituições, declarações em conjunto ou em separado e o espólio, como o França falou agora há pouco. Hoje são 4 de março e o programa IRPF ainda não está disponível para download, mas estamos acreditando que semana que vem, agora início da semana, já esteja disponível para fazermos a declaração, tá? Nessa jornada aqui de imposto de renda, nós vamos dar dicas muito importantes e muitas novidades, até mesmo para você que é experiente, talvez não as conheça. Posto isso, podemos iniciar nossas perguntas e respostas. Qual é o prazo para requerer a restituição do imposto sobre a renda paga indevidamente? Normalmente o prazo é de 5 anos. Caso exista no intervalo desse tempo algum processo judicial, é preciso observar se esse processo, ao ser impetrado na justiça, se ele paralisou o processo. Mas, em regra, o prazo é de 5 anos para você reaver aquilo que você está tentando retificar. A restituição só pode ser creditada em conta bancária? Sim, a restituição ela só pode ser creditada na conta bancária, inclusive do titular. Não aceita um terceiro, um procurador fazer isso, não. Tem que ser no nome do titular. E no caso de conta conjunta, ambos os contribuintes eles podem indicá-la para o recebimento da restituição? Sim, ambos os contribuintes podem indicar a mesma conta para que a Receita Federal possa efetuar o depósito dessa restituição. É possível autorizar o crédito da restituição em conta de terceiros? Como eu disse, não há possibilidade. O que se pode fazer, normalmente você está numa situação difícil, você pode fazer uma procuração para que uma pessoa possa abrir uma conta bancária em seu nome. Ou se você já tem uma conta bancária, aquele procurador pode lhe representar. Mas tem que estar no seu nome. Ele é um procurador que vai abrir uma conta bancária onde você figura como titular e não ele como procurador. Como declara o contribuinte casado? O contribuinte que é casado, ele pode declarar em conjunto ou em separado. Isso vai depender da conveniência de cada um, não há uma regra. Então,
Se você quer fazer a sua declaração em conjunto, ok. Se quer fazer em separado, ok também. Como deve declarar aquele contribuinte divorciado que tenha se casado novamente? Essa aí já é uma parada mais complexa, né? O contribuinte divorciado que tenha se casado novamente, ele vai proceder à sua declaração a partir do momento da homologação da sentença lá do divórcio, da partilha. Então ele vai dar continuidade à sua declaração, ali observando a evolução patrimonial. Você tem que ter muito cuidado, prestar muita atenção para não fazer aquela confusão na hora de fazer a sua declaração. Para aquelas pessoas que já vinham declarando a sua declaração anual, que já vinham informando em separado, isso fica muito bom. Agora, para quem já vinha numa evolução de fazer essa declaração em conjunto, ela já é mais complexa. Pessoal, se vocês estão com dúvidas, deixe sua pergunta aqui embaixo que nós iremos, na medida do possível, estar respondendo. Quem sabe até no próximo bloco sua pergunta não esteja conosco, aqui no nosso vídeo. Então vamos lá. Como deve declarar aquele contribuinte viúvo no decorrer do inventário? É o mesmo procedimento para o contribuinte divorciado que agora contraiu um novo matrimônio. Ele vai declarar a partir do momento em que ele unificou os bens da esposa. Nesse caso, da ex-esposa. Nesse caso, para quem já vinha fazendo em conjunto, é ótimo, porque lá já estão todos os bens lá numa única peça. Agora, para quem vinha fazendo em separado, nesse caso já fica mais complexo. Então, contribuinte divorciado, viúvo, ele vai dar a continuidade da sua declaração, observando a evolução patrimonial. E como deve declarar o contribuinte incapaz? O contribuinte incapaz, ele declara no seu CPF, preste bem atenção, ele também tem que ter um CPF e ele vai ser representado, nesse caso, por um curador, um tutor, um responsável, ou pelos seus pais mesmo, né, diretamente, mas ele declara no seu próprio CPF. E quem é considerado declarante em conjunto? Declarante em conjunto é a pessoa que é casada. Ele pode ser um declarante em conjunto, não sei se é isso que a pergunta quer refletir aí, mas se uma pessoa que é casada é declarante em conjunto, ou uma pessoa que tem um filho emancipado também, que quer fazer junto com o pai, com a mãe, também pode ser considerado em conjunto, e por aí vai. O que é espólio? O espólio, ele tem duas definições. No direito civil, o espólio ali é o patrimônio que vai ser avaliado e respectivamente dividido ali com a legítima e os seus herdeiros. No direito tributário, o espólio é o conjunto de bens, direitos e obrigações que uma pessoa após o seu falecimento, ele deverá ser administrado e deverá ser trabalhado tributariamente para que cumpra o seu propósito na esfera tributária, para que ali seja liquidado os tributos e que os próximos herdeiros que estão ali recebendo esses bens ali como de direito, seja por inventário extrajudicial, judicial, testamento, seja por que for, ele possa dar continuidade também na sua vida tributária, fiscal, com a sua respectiva evolução patrimonial. É devido imposto sobre a renda de contribuinte que faleceu após a apresentação da declaração de exercício? Sim, se houver um patrimônio a ser partilhado ali, um espólio, sim, é devido. Inclusive também, se houver
incorreções na declaração, também vai ter que fazer o ajuste e se tiver coisas a ser pagas e valores a ser pagos, esses valores deverão ser recolhidos e a declaração tem que ser feita. É indispensável o alvará judicial na restituição ao cônjuge viúvo ou aos herdeiros do falecido do imposto sobre a renda não recebido em vida pelo titular quando já tenha sido encerrado o inventário? Qualquer valor, qualquer bem, qualquer direito, qualquer obrigação que você deixou de incluir no inventário, inclusive isso é matéria de direito civil, você deve incluir no inventário. Para efeitos de direito tributário, a Receita Federal ela vai querer uma autorização, seja do cartório, se o inventário foi feito extrajudicial, seja do juiz, se esse inventário foi judicial. De qualquer maneira, para efeitos tributários, a Receita vai querer lá um documento que respalde o inventariante ou herdeiro para receber esse dinheiro. Surgiram dúvidas? Não se preocupe que nós iremos respondê-la todas as suas dúvidas. Só deixa a pergunta aqui embaixo no nosso vídeo que nós, na medida do possível, iremos respondê-la. Então vamos lá para mais uma pergunta. Qual é o procedimento a ser adotado no caso de falecimento no ano calendário 2021 que aquele contribuinte que deixou bens a inventariar? Ele tem que inventariar, seja judicial ou extrajudicial, mas ele tem que fazer o inventário. A Receita Federal ela só vai liberar qualquer coisa do ponto de vista tributário mediante a uma homologação, seja ela extrajudicial ou judicial. Tem que ter o parecer da Justiça ou o inventário no cartório. Isso para efeitos tributários. Para efeito civil, né, a gente não vai entrar nessas questões, mas é uma coisa que nem se discute, tem que fazer um inventário. Se o espólio não estava obrigado a apresentar as declarações inicial e intermediárias, havendo bens a inventariar, é obrigatória a apresentação da declaração final de espólio? Sim, com certeza. Vai ter que fazer a declaração de final de espólio, informar todo o período. Um inventário, pessoal, ele pode se arrastar por muitos anos. Então é muito importante que tenha uma pessoa fazendo o acompanhamento das declarações intermediárias do espólio, para que quando chegue no final desse inventário aí, possa estar com a sua evolução patrimonial correta. Você pode perguntar, mas declarações intermediárias? Sim, por exemplo, tem pessoas que têm altos salários ou que tem um salário até razoável e que ele, todos os meses ele recebe aquele valor. Morreu, aquele valor ele vai ser depositado em juízo até que se conclua o inventário. E quando esse valor é depositado em juízo, no final do ano ele deve ser informado total na declaração intermediária de espólio ou na declaração final de espólio. Por isso, requer um acompanhamento. Eu sei que tem muita gente aí que perdeu familiares, perdeu pessoas queridas e estão enfrentando essa dificuldade aí. Passamos por 2 anos aí de uma pandemia terrível, onde deixou um rastro aí de destruição muito grande. E a gente sabe que são muitos os casos, principalmente agora em 2022, que estão apresentando declaração de espólio. Então, muito cuidado, procure uma pessoa, não bote essa declaração na mão de qualquer pessoa, procure uma pessoa que possa lhe orientar. Preferencialmente procure aí um especialista em direito tributário, onde ele possa fazer um bate-bola com o contador, porque são questões muito complexas e que se você não estiver atento, você pode até ser prejudicado. Que deduções são permitidas nas declarações de espólio? Todas as deduções legais, como se vivo fosse o indivíduo, que estejam listadas na instrução normativa do ano em questão, elas são permitidas. São dedutíveis nas declarações de espólio os gastos com funeral, taxas, honorários advocatícios relativo ao inventário? Não.
elas não são dedutíveis, infelizmente. Há uma grande polêmica com relação aos honorários advocatícios. Esses honorários, quando questionados judicialmente, alguns casos têm sido acatados, outros casos não, mas em regra geral eles não são dedutíveis despesas com os advogados, com a questão jurídica não, tá bom? Mas lembrando, se você questionar isso na justiça, há uma grande possibilidade de você ganhar o direito de deduzir esses gastos. Então, para você que não está entendendo, deixe sua pergunta aqui embaixo do nosso vídeo, que nós, na medida do possível, iremos respondê-la. E quem sabe não vai estar no próximo bloco com a pergunta, certo? Então, vamos lá. Quem deve apresentar as declarações de espólio? A declaração de espólio, ela deve ser apresentada pelo inventariante, aquele que foi nomeado inventariante lá na vara civil. Então, ele é que vai fazer a apresentação dessa declaração. Lembrando, ele vai fazer a apresentação, mas em nome do falecido ou dos falecidos e não no nome dele. Ele é o responsável legal nomeado pela justiça para fazer estas declarações lá em nome das pessoas que faleceram. Você pode até estar se perguntando, mas quando uma pessoa morre, o CPF não é cancelado automaticamente, o cartório do registro civil já não informa? Sim, ele informa, mas as declarações, elas são aceitas normal. Como é que procede isso? Você pega lá e grava essa declaração numa mídia removível. Você lembra que no começo a gente falou que as declarações são entregues por meio da internet. Neste caso, você vai fazer através de um pendrive. Já que não existe mais o disquete, você vai fazer através de um pendrive. O inventariante vai gravar essa declaração e vai se dirigir até uma das delegacias da Receita Federal. E ali ele faz um agendamento e entrega essa declaração. Uma coisa muito importante, se esse espólio ele for superior a R$5.000, se esse espólio ele for superior a R$5.000, há aquela previsão lá atrás. Você vai lembrar, se você já viu o vídeo anterior, mas quem tem um patrimônio acima de R$5 milhões só pode entregar a declaração do imposto de renda através de certificado digital. Aí você me pergunta, e o espólio que teve esse rendimento acima de R$5 milhões, que teve esse conjunto de bens acima de R$5 milhões, vai precisar do certificado digital? Não, nesse caso não, porque ele vai apresentar em mídia removível, não vai ser apresentado pela internet. Se fosse pela internet, teria que ter o certificado digital. Como a pessoa já faleceu, não há possibilidade de tirar um certificado digital. Por isso, ele tem que apresentar em mídia removível, pessoalmente, em uma das agências da Receita Federal, ok? Lembrando que, se a pessoa estiver vivo, qualquer cidadão que vai entregar a sua declaração e ele tem um patrimônio acima de 5 milhões, só aceita se ele tiver um certificado digital ou um padrão ouro do Gov. Caso contrário, ele não vai aceitar. Como devem ser apresentadas as declarações de espólio no caso de ocorrência da morte dos ambos os cônjuges? Do mesmo procedimento do anterior. Se morrer 1, 2, 3, não importa. O juiz vai nomear aí um inventariante, vai nomear aí um curador, alguém para tomar conta, um administrador desse espólio aí, desse inventário, e essa pessoa vai proceder às declarações devidas para a Receita Federal. E qual é o prazo para a apresentação da declaração final de espólio? Olha, o prazo, normalmente, ele está variando aí. Esse ano eu não sei qual é o prazo que a Receita vai determinar, mas normalmente quem morreu até o mês de dezembro, ele tem aí, ou janeiro,
ele vai contar aí até o dia 28 de fevereiro, ele vai se preparar aí para apresentar essa declaração. Eu não sei se vai haver alguma mudança, precisa consultar a legislação, mas o prazo ele está aí no mês de fevereiro. O mês de fevereiro é o último dia para que você possa incluir as pessoas que faleceram na declaração do imposto de renda para o espólio. Nesse caso, ele vai apresentar até o dia 30 de abril, até o dia 29 de abril ele apresenta, mas ele só pode incluir nessa declaração as pessoas que faleceram até o dia 28 de fevereiro. Me parece que a condição ainda está nesse ponto, mas não custa nada checar, porque com essa questão da Covid aí houve muitas alterações de prazo. E como é que devem ser preenchidas as declarações de bens e direitos da declaração final de espólio? É do mesmo jeito que é preenchido com uma pessoa viva, né? Seguindo as mesmas regras, colocando lá todos os seus padrões, não é diferente. Do mesmo jeitinho, você vai pegar lá o extrato do inventário, a conclusão do inventário, e você vai escriturar lá na parte do programa da declaração os bens que foram arrolados ali, escritura normalmente com seus respectivos códigos e valores. Qual é o tratamento dos proventos de aposentadoria ou reforma e valores a título de pensão de pessoa com moléstia grave recebidos pelo espólio ou por seus herdeiros? Essa pergunta é muito complexa, né? Antes da gente responder ela, eu tive que ler ela umas 2 ou 3 vezes. Mas em síntese, o que ela quer dizer? Não importa de que a pessoa morreu, como que a pessoa morreu. Isso é irrelevante para o tributário. O importante é que os seus herdeiros vão receber a sua parcela e eles vão pagar os respectivos impostos lá. Como se fosse qualquer um outro tipo de inventário. É o mesmo tratamento de qualquer outro inventário. Ok? Então, pessoal, já estamos quase finalizando esse bloco, estamos nas últimas perguntas, tá? Então, vamos para mais uma. E olha, é importante saber que se você tem dúvida, pergunta aí que a gente tenta responder. Eu sei que são muitas perguntas, mas a gente vai tentar te responder a tua dúvida. Então, vamos lá. O contribuinte é proprietário de uma empresa. Ele faleceu agora no ano de 2021. Como é feita a sua declaração em relação às suas cotas, já que existem outros sócios? Nesse caso, quem manda é o contrato social. O contrato social é que vai determinar como é que será feito essa declaração. Por isso a gente recomenda para o pessoal, nós temos até um vídeo no nosso canal que diz: meu sócio faleceu, e agora? Dá uma olhada naquele vídeo que está lá no canal e eu tenho certeza que você vai começar a despertar. Tem coisas que a gente não dá muita atenção, mas a gente tem que entender que somos mortais. De repente você está vivo, depois já morreu, e o nosso problema é que a gente acha que isso vai acontecer com todo mundo, menos conosco. Então precisamos se atentar nesse detalhe para que as coisas possam caminhar direitinho. Grande parte do que você construiu em vida, acredito que mais de 30% é gasta com judiciário, advogados, taxas, emolumentos, porque você não teve esse cuidado de se precaver em vida, ok? Então, nesse caso, se você é sócio de uma empresa, ou teu sócio faleceu, quem manda é o contrato social. Lá vão estar discriminadas as regras de como é que funciona a questão daquela sucessão das cotas para quem vai, e dependendo de para quem vai, essa declaração ela tem um direcionamento. Vamos lá. O contribuinte separado de fato, mas não de direito. Ele estava numa união estável em 2021 com uma companheira. Faleceu em virtude da Covid. Como é que fica a situação dele nesse caso?
Rapaz, isso é para botar fogo mesmo no negócio, porque nesse caso, o camarada faleceu em virtude. Eu lembro que a gente ouve muito no jornal, o jornalista da Globo, do jornal aí da cidade, o cara faleceu em virtude. Muito comum no jornal. Vou dar uma aqui de professor Pasquale, mas ninguém morre em virtude de nada, porque virtude é uma coisa boa. Se ele morreu, é um ato já que não tem nenhuma virtude. Então esse lance de virtude aí não está encaixando bem, mas vamos à resposta. O camarada, ele era separado de fato, mas não de direito, ou seja, estava engatado ainda com uma mulher e estava numa união estável já com uma outra mulher, né? Ainda bem que era com outra, porque o negócio está tão enrolado que tem nego que está numa união estável com outro camarada também. Para a Receita Federal está perfeitamente normal e para a sociedade também não tem nenhum problema. Ele tá com duas mulheres e duas mulheres estão com 4 camaradas. A Receita Federal, ela abraça todo mundo num único pacote e todo mundo passa ali a somar em comum os seus bens. Então, nesse caso, se ele faleceu e deixou essa bomba, esse abacaxi aí para ser descascado, procede-se normalmente com a declaração do imposto de renda dele, considerando ambas as mulheres como mulheres dele, e aguarda-se o final do inventário. Caso o juiz jogue uma das mulheres para fora do inventário, ou caso o juiz tenha alguma posição, essa posição é que vai ditar o final do espólio e a declaração intermediária, ok? E para finalizar com chave de ouro, vamos para a nossa última pergunta desse bloco. França, aquele funcionário público federal, ele faleceu em decorrência do Covid, ano passado. Ele tinha um patrimônio de 600 mil reais no banco. Antes de morrer, ele recebeu uma propina de 300 mil reais. E a família dele sabia desse valor que estava depositado no banco. Como é que fica essa situação? Essa situação é complexa, né? Só bomba, né? Vamos lá. Em 1964, aliás, em 1963, na Inglaterra, um juiz condenou um grupo de ladrões. Depois de flagranteados, eles foram condenados a pagar o imposto de renda. Nesse mesmo período, no Brasil, o presidente na época, Humberto de Alencar Castelo Branco, ele promulgou uma lei que disse que dinheiro não tem cheiro. Então, se foi de propina, ou seja lá de que for, ainda que ilícito, o caboclo tem que pagar o imposto. Tá na lei. Isso aí se isso é feio, é imoral, não sei, mas tá lá na lei. A lei é a 4.506, se não me falha a memória. De qualquer maneira, eu vou dar uma verificada nela e a gente vai colocar aí no rodapé do vídeo. E o artigo é o artigo 26, que fala que a propina, o dinheiro ilícito, ele deve ser declarado. O Código Tributário Nacional também vai contemplar essa situação no seu artigo 118 e, se não me trai a memória, o artigo 43, que vai falar, que vai tratar também do camarada que está recebendo propina lá, do funcionário público, o cara que pegou o dinheiro, botou no bolso, então ele vai ter que declarar. Você pode perguntar, mas e se o cara não tivesse falecido? Ele iria declarar? A Receita não iria entregar ele? Aí já é outros 500 que vão se somar com essa grana. Porque daí para frente não se sabe o que vai acontecer, mas que tem que declarar. A lei diz que tem que declarar, ok? Então eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, se a gente não se fez explicar
corretamente. Se você não entendeu também, pergunta, vai colocar lá, olha, eu não entendi aquela pergunta, eu gostaria que vocês fizessem aquela pergunta e a gente vai mexer, vai trabalhar melhor essa pergunta. Já são aproximadamente 10 horas da noite, nós já estamos aqui há um tempão, né? Hoje foi um dia de muita batalha, né? Então a gente vai encerrando aqui esse nosso bloco e creio que amanhã ou depois de amanhã a gente está com mais um bloco aqui para vocês com outras perguntas fundamentais para você. Então faça sua pergunta, compartilhe esse vídeo aí com uma pessoa que você acha que é interessante e que está precisando dessa informação, ok? E a gente se vê aí num próximo bloco. Valeu e até o próximo vídeo.